Bom, vamos aqui então à análise da peça A Moratória de Jorge Andrade, escrita em 1954. E detalhe, ela já foi encenada um ano depois, em 55. E o autor, o Jorge Andrade, ele nasceu em 1922, faleceu em 84. E a peça A Moratória é a estreia dele como dramaturgo. Então é uma peça de teatro, está dentro do que a gente chama de gênero dramático, em que há a representação. E logo no começo vocês já têm a lista de personagens, que nesta obra aqui são poucos. Ó. Reparem que é o casal Joaquim e Helena, que tem 2 filhos, que é a Lucília e o Marcelo. O Olímpio, que depois vai ter um caso ali com a Lucília. E a Elvira, que é a irmã do Joaquim ali. Então nós temos poucos personagens, tá? Então basicamente tudo vai se estruturar em cima de um casal e dos seus 2 filhos, e do Olímpio, que vai ser o advogado ali. E a peça é dividida em 3 atos, ok? Então vamos lá. Primeiro ato, nós temos um cenário. Reparem, 2 planos dividem o palco mais ou menos em diagonal. Por que eu vou ter 2 planos? Porque eu vou ter o primeiro plano e o segundo plano. Então vocês têm que prestar muita atenção nisso aí, porque o primeiro plano, ou plano da direita, ele vai representar o plano do presente. Ou seja, nós estamos em 1932, nós estamos numa cidade, e nós temos a família em decadência aqui, certo? Porque eles perderam a fazenda onde moravam antes. Então esse primeiro plano é o plano do presente, já da perda da fazenda, certo? Nós temos uma sala modestamente mobiliada, na parede lateral direita 2 portas, ou seja, uma porta que vai para o quarto do personagem Marcelo e outra que vai para a cozinha, tá? E ao fundo da sala, corredor que liga as outras dependências da casa. E aí nós temos uma mesa, tem uma máquina de costura ali, né, o banco. E reparem, na mesma parede, bem em cima do banco, 2 quadros, Coração de Jesus e Coração de Maria, para mostrar aqui a questão religiosa também, porque nós vamos ver que a esposa, né, a Helena, ela é muito religiosa nesse sentido. E acima desses 2 quadros religiosos, nós temos um grande relógio de parede, e ali como um enfeite quase, né, tem um galho seco de jabuticabeira, que a gente depois vai saber dessa questão da jabuticabeira aí, tá? Então esse é o primeiro plano, o plano do presente, de 1932. Só que nós temos um segundo plano, que é o da esquerda, que é o plano não do presente, mas o plano do passado. E a gente vai voltar 3 anos, em 1929, não é cidade, nós estamos na fazenda. Esse plano é elevado mais ou menos uns 30 ou 40 centímetros acima do piso do palco. Temos uma sala espaçosa de uma antiga e tradicional fazenda de café. Então reparem, né? Nós temos uma porta aqui também para o quarto do Joaquim, uma porta que liga, né, a sala com a entrada principal. Então reparem, o cenário, eu tenho 2 planos, certo? Um plano que está à direita, outro plano que está à esquerda. O plano da direita, que é o primeiro plano, se refere ao presente, 1932, cidade. Pós queda da família, digamos assim, né, a perda da fazenda. E o plano da esquerda, é o segundo plano, é o plano do passado, em 1929, quando eles tinham ainda a fazenda, tá? Na parede do fundo, à direita, a porta do quarto de Marcelo, à esquerda, a porta do quarto de Lucília. E aí nós vamos ter na fazenda antigamente, né, enfim, 3 anos atrás, os mesmos quadros, o mesmo relógio. Então, só lembrando, vocês têm 2 planos aqui, o plano do presente e o plano do passado, só que esse passado não é tão longínquo assim, é um passado de 3 anos apenas, tá? Bom, observação que eu faço para vocês, as salas são iluminadas, normalmente como se fossem uma única, não podendo haver jogo de luz além daquele previsto no texto, tá? Muito bem, ação, aqui nós temos exatamente o que nós chamamos de rubricas, ou seja, são aqueles textos que servem de orientação para quem vai fazer a peça, tá? Então, ação no segundo plano, do passado, ou plano da esquerda, a ação se passa numa fazenda de café no passado, em 1929. No primeiro plano, ou plano da direita, mais ou menos 3 anos depois, 1932, numa pequena cidade nas proximidades da mesma fazenda. Ou seja, reparem, né, que os 2 planos acontecem em datas diferentes. O primeiro plano, presente, 1932. O segundo plano, voltamos 3 anos, vamos para 1929, que é o passado. Então a gente vai abordar aqui a questão da fazenda, a questão do café também, tá? Cena, ao abrir-se o pano,
somente o primeiro plano está iluminado. Ou seja, a gente vai abrir o pano do teatro, digamos, as cortinas, né? E quem é que vai estar iluminado? O plano do presente, ou seja, 1932. E começa como? Vamos lá, né? Ó, reparem que a Lucília, a filha do Joaquim e da Helena, ela está na máquina de costura, ela está costurando. E o Joaquim, o pai dela, vem ali, né, e tudo mais, com uma cafeteira, quer fazer um cafezinho e tudo mais, né? Então estamos no primeiro plano, que é o plano do presente. E aí o Joaquim chama a filha está costurando, né, para ela tomar café, mas ela está que nem uma louca ali, costurando e tudo mais. Diz a Lucília, sou obrigada a trabalhar como uma... E ela se contém para dizer, né? E o Joaquim olha para a filha e diz, você já amanhece irritada, filha, né? Desculpe, papai. E lembrar um fator importante no teatro, pessoal, vocês não têm narradores. Vocês têm uma estrutura de diálogos, uma estrutura dialógica, porque a gente está no gênero dramático, aquele gênero da encenação, da representação, tá? Bom, aí o pai, o Joaquim, ele traz uma xícara, digamos assim, de leite para a filha, só que está faltando café ali, digamos, né? E a filha já pergunta se o pai foi ou não para o médico. O senhor anda se queixando do braço, pai. Ah, deve ser de rachar lenha. Mas o doutor não deu nenhum remédio, pai? Não precisa, tenho saúde de ferro. Pensa que sou igual a esses mocinhos de hoje? Reparem que o pai já é esse homem mais truculento, digamos assim, que acha que tudo é meio besteira, né? E aí ele diz que realmente foi para o médico, mas o médico não receitou nenhum remédio e que ele está bem de saúde, digamos assim, né? Só que a Lucília não quer dar muito papo pro pai, porque ela diz que ela está se arrebentando, que ela está exatamente com o trabalho atrasado ali. O pai diz, não se afobe, minha filha. Ah, pai, e o que eu faço do meu serviço? Que importância tem, filha? Você não é obrigada a costurar. Até prefiro que... E a Lucília corta o pai. Ora, papai. Lucília olha para Joaquim e disfarça. A tia Elvira vem experimentar o vestido e eu tenho que acabar o vestido da Mafalda. Então a gente já vê que a Lucília aqui está se virando para ganhar um dinheirinho como costureira. Ela está cheia de serviço para entregar, tá? Reparem que para eu não ficar repetindo o nome dos personagens, muitas vezes eu vou inserir ali, né, para quem está falando, tá? Para não ficar repetindo aqui, né? Porque tem muita gente que me ouve e não fica vendo os slides, só me ouve, tá? Bom, então lembrando, né, que a tia Elvira é a tia da Lucília e o Joaquim pergunta, né, tipo, por que que a irmã dele, né, que no caso é a irmã, a Elvira, precisa ter tantos e tantos vestidos, né? E a Lucília diz assim, gasta um pouco do dinheiro que tem. E aí o Joaquim pergunta, mas é vestido para ir para a festa do Coronel Bernardino? E a filha confirma, é. E o pai já pergunta, e você, filha, não vai para essa festa do Coronel Bernardino? E a filha diz, não. E ela diz para o pai que ela não quer ir, né? E a gente vai sabendo alguns detalhes agora, né? Porque reparem que a filha está agora isolada, não quer se meter em festa e tal. O Joaquim reaparece. Não sei porquê, depois que viemos para a cidade, você, filha, se afastou de tudo e de todos. Ou seja, agora no presente, 1932, a gente sabe que eles estão na cidade, que eles perderam a fazenda, tá? E a filha, a Lucília, tá mais isolada, tá ganhando o dinheirinho dela como costureira, não quer ir para festas. E o pai diz, aconselha, filha, você precisa se divertir também. Preciso, pai, mas não posso. E o pai fica violento ali, pode e pode. E aí o pai diz, há de chegar um dia em que vai poder ir a todas as festas novamente, filha, de cabeça erguida. Reparem que nesse diálogo a gente vê, né, que eles tiveram uma decadência profunda na questão de bens. Então eles estão meio assim, né? A filha está meio escondida, essa questão toda e tal, né? E o pai tem aquele orgulho dele, não quer perder esse orgulho, né? A Lucília diz, ainda estou de cabeça erguida, pai. Posso perfeitamente recusar um convite. Então aqui a gente já vai tendo uma espécie de antecipação, né? Que a família sofreu uma queda financeira. Bom, e aí já caímos com mais detalhes agora, ó. O Joaquim diz, com a nulidade do processo, eu vou recuperar a fazenda, darei a você tudo o que desejar, filha. E a Lucília não quer tocar no assunto, não vamos falar disso. Porque primeiro a Lucília é pé no chão, ela quer esperar a primeira decisão do tribunal sobre a questão da fazenda, se o pai vai recuperar ou não a fazenda. Ela, a filha, está sem esperança, só que o pai, enfim, né, tá ali cheio de esperança, achando que a coisa vai voltar a ser do jeito que era antes, né.
A filha diz: pai, eu não gosto de me iludir. E depois, se recuperarmos a fazenda, nós temos que trabalhar muito para pagá-la. E o pai diz: pois se trabalha. Pois se trabalha. E aí a Lucília diz: tá, pai, mas enquanto isso não acontece, né, por favor, deixa eu costurar aqui, né, enfim, porque eu quero ganhar um dinheirinho. Só que o pai, de novo, com esse orgulho dele, não aceita ver a filha trabalhando, por exemplo, de costureira, acha que é um trabalho tipo inferior para a filha. O pai diz: ver você costurando para esta gente, gente que não merecia nem limpar os nossos sapatos. Só que qual é o detalhe? A Lucília não está nem aí com isso. Ela trabalha porque ela precisa do dinheiro. E aí o Joaquim diz, né? Gentinha mesmo, só tem dinheiro. E aí a Lucília fala: pai, é o que não temos mais, a gente não tem mais dinheiro, tá? Reparem que nas palavras da filha, a filha é bem consciente disso, é bem pé no chão, né? Ela vê a questão da decadência da família e o que ela faz? Ela tenta ajudar como pode de costureira. E aí o Joaquim pergunta, né, pela esposa, que é a mãe da Lucília, a Helena, só que a gente fica sabendo que ela está na igreja, porque tem essa questão toda religiosa dela, né? E na palavra igreja, o segundo plano se ilumina. Ou seja, aqui cuidar de novo a questão dos dois planos. Ou seja, agora se desligam as luzes do plano primeiro, que é o presente, e a gente vai lá para o passado. Ou seja, no momento que eles ainda tinham a fazenda. Tá? Pausa. Joaquim olha para os quadros no primeiro plano, presente. Helena aparece no segundo plano. Então isso aí vocês tentam imaginar isso no teatro, né? Eu vou precisar basicamente, né, desses dois cenários, um cenário que vai ressoar, digamos, né, o ano de 1929 e outro que vai ressoar o ano de 1932, certo? Encaminha-se para os quadros, ajoelha-se e começa a rezar. Quem começa a rezar? A Helena, no passado, né? Aí o Joaquim diz, ó, era diante desses quadros que sua mãe costumava rezar lá na fazenda, agora a gente está no presente. Esses quadros foram a sua igreja durante 35 anos. E aí a gente fica sabendo então que essa Helena, a esposa do Joaquim, que é a mãe da Lucília, que é a mãe do Marcelo, que não apareceu ainda, né? Ela sempre foi religiosa, reparem, tanto e tanto tempo, né? Dos 35 anos que ficou lá na fazenda. E agora, quando ela foi para a cidade, também continua, tanto que ela trouxe os quadros religiosos ali. Então ela está sempre rezando. E a gente fica sabendo também que essa tia Elvira, a irmã do Joaquim, né? Ela tá ajudando como pode ali o Joaquim, a Lucília, a Helena, ela vai mandando café, vai mandando leite. Só que detalhe, ela não mandou café. E aí a Lucília diz: ela não se cansa de falar na ajuda que nos dá e nas dificuldades que todo mundo está atravessando. E aí a Lucília, né, diz que a tia Elvira deve estar com a consciência pesada para estar ajudando ali, né? E o pai pergunta por quê. Ah, pai, o senhor não se lembra mais? Não preciso deles para recuperar o que é meu. E a Lucília diz: um dia hei de dizer tudo isto a ela, pai. E aí o Joaquim, né, diz que a colheita tá mal, que não tem mais café como antigamente, talvez por isso ela não tenha vindo, né? E aí o que, que diz a Lucília? Não se esqueça de que a fazenda deles, pai, tem 700 mil pés de café. Aí o Joaquim diz: que adianta se não chove? E aí a Lucília meio que finaliza, né? O que eu sei é que é preciso trabalhar, pai, se quisermos viver pelo menos decentemente. Ou seja, reparem que a filha é sempre consciente da situação de decadência que eles estão ali, e o pai ainda vive com aquela questão toda, emburrado, enfim, de mal com a vida, e não admitindo essa perda da fazenda, metendo processo e tudo mais, né? Reparem que Joaquim aparece na porta em arco no segundo plano, plano do passado. Está de perneiras e traz um chicote na mão. Ou seja, a gente vai cair agora para o segundo plano, né, que é o plano do passado, e a gente volta para 1929. Bom, aqui esse plano então é o plano do passado, 1929, e começa no passado realmente com aquela queixa da falta de chuva, que no passado também tinha. Reparem o Joaquim, né? Não chove, não pode haver café. Não há mais café, como antigamente. E a Helena diz: este ano você estava tão animado, Kim. E aqui a gente vê a esposa agora, a Helena, falando com o marido, Joaquim, ela chama carinhosamente de Kim ali. E o que, que diz o Joaquim? E para completar, estes preços. A Helena fica aflita. Caíram mais? E o Joaquim diz: espero que não. E aí a Helena, né, pergunta para o marido se ela já falou com a Elvira, mas ele diz que não. Mas Kim, nós não podemos continuar assim.
E o Joaquim diz, tá, e o que eu faço? Peça dinheiro a ela, é apenas um empréstimo. E o Joaquim, não, né? Aquele orgulho dele, não quer esmolar, ele tá irritado, ele fala mal de um tal Arlindo ali que tá devendo para ele, né? E a Helena diz, ora, Kim, já esqueceram, você é que não sabe perdoar. E aí o Joaquim fica bravo, só me faltava esta agora. Reparem que ele tá sempre emburrado, né? Parece que tá sempre de mal com a vida. E a Helena pergunta o que foi. O Joaquim diz, você se juntar com a minha irmã e o meu cunhado para falar de mim. E aí, lembrando, né, que a irmã é Elvira. E aí o Joaquim diz, né, que ainda tem um dinheiro para receber esse tal de Arlindo ali. E o Joaquim diz, darei um jeito com o banco. Só que Helena, pé atrás, ela diz, eu não gosto de banco. O Joaquim, eu também não. Mas o que a gente vai fazer? A gente precisa de dinheiro. Só que Helena já aponta um dado importante, ó, nós já devemos ao banco. O Joaquim diz, minha fazenda é uma garantia. Então a gente já está entendendo o porquê dessa questão toda, né? Como é que eles perderam a fazenda, como é que entraram em decadência e tudo mais, né? E a mulher não quer saber de banco, mas ela quer ver esse dinheiro e tudo mais, e de repente a ajuda seja com a Elvira. Só que o Joaquim não quer, o Joaquim diz que não, que ele sabe conduzir os negócios, ele, ponto final. Só que a mulher está tentando ajudar, ela diz, eu quero ajudar, eu não suporto mais essa incerteza, afinal você entregou o café ao Arlindo e até hoje nada, ele nunca te pagou. A Helena e aí o que diz o Joaquim? Entre dois homens de bem, a palavra empenhada basta para ele, bastava o tal do fio do bigode, né? Não precisa alguém assinar um documento. Se tu me falou que vai me pagar, tu vai me pagar, só que esse Arlindo não está pagando. E a Helena critica, reparem, vender café a prazo nesta situação é perigoso, que não deveria ter feito. Então aqui a gente tem mais detalhes, né? A gente já fica sabendo que a família do Joaquim e da Helena tá mal de grana e ainda tem um cara que é um tal de Arlindo que está devendo dinheiro. Então o Joaquim acha, né, que é só receber esse dinheiro do Arlindo que ele vai conseguir pagar as dívidas, mas detalhe, ele não está recebendo esse dinheiro. E aí ele fica indignado com quem? Com o filho dele, né, que é o Marcelo, e vai mandar levantar o filho e tudo mais, e diz que vai ter uma conversa séria com ele. E a gente vai ter agora novamente uma mudança de planos, tá? A gente vai sair do passado, agora a gente vai para o presente, primeiro plano, e a gente ainda costuma, né, ouvir sempre assim a máquina. Quando vocês ouvirem, né, essa questão toda de máquina de costura e tudo mais, é muito mais ênfase no primeiro plano, no presente, que é a Lucília se matando ali para ter um sustento para a família. Helena aparece no primeiro plano com um véu e um livro de missa na mão. Coloca-os em cima da mesa. E aí cuidar no vestibular sempre essa questão de alternância de planos, essa alternância entre presente, né, que é o primeiro plano, 32, cidade, o passado em 29, que é a fazenda, e agora a gente vai para o primeiro plano, ou seja, presente, 32. E aí a Helena, a mãe, quer saber se o Marcelo, o filho, já se levantou, só que a Lucília está na máquina e diz que não, né? E a mãe, claro, está preocupada, né? Porque será que o filho vai ir para o serviço e ele tem um emprego no frigorífico a partir de agora? A Lucília diz, vamos ver se pelo menos neste emprego ele para mais. Ou seja, só nessa questão de inferência, a gente fica vendo que o Marcelo não está conseguindo segurar emprego. E a Helena, a mãe, diz assim, precisa um pouco de paciência, minha filha. E aí a Helena está sempre protegendo o Marcelo, o filho, né? Que ele está criando juízo e tudo mais. E essa Helena sempre foi religiosa, então ela diz que foi comungar na igreja e tudo mais, para pedir um emprego bom para ele e tudo mais, né? Helena dirige-se para a cozinha. Ao passar perto de Joaquim, este lhe faz uma carícia. Helena sorri. Ou seja, então, de certo modo, é uma família ainda unida, tá? Que perderam muita coisa, mas estão unidos ainda, né? Porque tanto os filhos, os dois moram ali junto ainda, né? E aí a Lucília fala para a mãe, né? Que o café não veio. A Lucília diz, se não vier, eu mando comprar e pronto. Então ela está bancando, ela está resolvendo os problemas, né? E o Joaquim diz, a gente pode precisar do dinheiro para outra coisa. E aí a Helena aparece no segundo plano do passado, à porta do seu quarto, arruma-se, olha para a cozinha e vai até a porta do quarto de Marcelo. Ou seja, vamos ao segundo plano agora, que é o passado, né? Bom, e aí a Helena acorda o filho, né, o Marcelo, e pede que ele vá para a cidade. E aí o Marcelo diz, todo mundo quer que eu me levante. Conversar comigo. O que foi?
Reparem agora a alternância dos planos, tá? Enquanto o Joaquim está no primeiro plano, no presente, dizendo, né, Lucília, a Helena diz no passado, meu filho, isto não é hora de dormir. A Lucília diz, o que tu quer, meu pai? No presente. E o Marcelo, no passado, diz, por que esta aflição, minha mãe? Aí o Joaquim diz, né, no presente, o Olímpio, filha, não te disse nada na carta? E a Lucília diz, não, pai. Repare, então, enquanto no segundo plano, né, no passado, a Helena está pedindo ali para o filho chamar a tia Elvira e tudo mais, né, a questão do café, no primeiro plano, no presente, o Joaquim, né, enfim, quer saber desse Olímpio, desse advogado que está tratando dos negócios ali do Joaquim e que, de certo modo, é noivo da filha do Lucília, só que ela não está dando satisfação nenhuma. E reparem que agora no passado a família antes tinha posses. O Marcelo e tal, na fazenda, chega pedindo e tudo mais, né, que os empregados arreiem os cavalos. Reparem, né, no passado a Helena diz à mãe, filho, arreie você mesmo. E o Marcelo diz, mas afinal, para que nós temos empregados? Reparem que no passado eles estavam bem de grana, tinham até empregados, e o Marcelo sempre vai ser esse vagabundão aí, digamos, né, meio vagal. Bom, voltamos ao primeiro plano, plano do presente. O que acontece? O Joaquim diz assim, ó, acho esquisito que justamente na semana em que vai se resolver o processo, meu advogado não tenha nada a me comunicar. Então ele fica, né, meio bolado assim com o Olímpio, porque o Olímpio não está dando retorno, né? Como é que estão os negócios, esse processo de nulidade da fazenda e tudo mais. Aí o Joaquim diz assim, você ainda não resolveu, minha filha? E a filha diz, o que, pai? Marcar o casamento? Não. E por que não? Prefiro não conversar a este respeito. E a Lucília, ela diz que isso aí é coisa que ela tem que decidir, ou seja, essas questões de casamento, e na verdade ela não quer se casar. E aí vocês têm toda uma questão de sociedade patriarcal em cima. O Joaquim diz, a mim também me interessa, é a felicidade da minha filha. Só que a Lucília diz, papai, estou cansada de dizer que não quero casar mais. E aí o pai fica se culpando e tudo mais, né? Mas ela não quer que o pai faça isso. Ela diz assim, ó, tenho o direito de resolver o que é melhor para mim. O que se passou lá na fazenda nada tem a ver com isto. Apenas não quero casar e deixar vocês. De certo modo, era uma filha consciente ali, né? De que tem que ajudar os pais e tudo mais. E agora a mãe aparece ali e tudo mais. E a Lucília vai dizer, minha vida é aqui, junto de vocês. E o pai diz, mas eu não quero que você sacrifique por nós, tipo, costurando para manter o sustento da família ali, né? No presente. E a Lucília diz, não considero isso sacrifício nenhum. Por favor, vamos mudar de assunto, não quero falar sobre casamento. E aí o pai, ele fica achando que ele não quer ser o responsável ali por estragar, digamos, o futuro da filha, né? E a filha diz, não se pode estragar, pai, o que já está estragado. E aí Helena, a mãe, né, diz assim, o Olímpio não pode, filha, esperar a vida inteira. E a Lucília se irrita, eu nunca pedi a ele que me esperasse. Não vou casar com o moço só porque cuida dos negócios do meu pai. Então reparem que ela é consciente, decidida também, né? E aí ela acaba dizendo, né, que ela não gosta mais dele, desse Olímpio aí. E o Joaquim diz, mas ele é um bom moço, você será feliz? E agora a Lucília já responde mais áspera. O senhor não pensava assim há 3 anos atrás, lá na fazenda, lembra-se? E aí o pai vê, né, que a filha não perdoou ainda esta mágoa. A gente vai ver que tem algo no passado, mas depois a gente vai ver melhor essa confusão aí, tá? Bom, mas a filha gosta do pai, ela vai até o pai, como tem na rubrica ali, reparem, né? A rubrica é aquilo que está entre parênteses também, que constitui então uma marcação, não é um diálogo, mas uma marcação, uma ação do personagem. Reparem, ela vai até o pai e o abraça. Pai, eu não poderia viver longe de vocês assim como estamos, nem posso pedir ao moço que arque com todas as responsabilidades. É a situação que é difícil. Sou feliz vivendo junto de vocês. Procure compreender, papai. Como se ela não quisesse, por exemplo, casar e ter que pedir dinheiro pro marido, enfim, né, para cuidar da família toda. Então ela está sendo ali a grande mulher da casa agora, né? E a filha ela pede a Lucília para não falar mais nisso, nessa questão do casamento. E o pai, enquanto isso, promete para a filha que eles vão sim voltar para a fazenda, vão reconquistar aquilo que era deles, né? Aí Helena diz, agora com Marcelo colocado, ou seja, no emprego, você não precisará trabalhar tanto. É isto que deixa você nervosa.
E aí aparece o Marcelo, que tá ainda de pijama, e tipo, já é quase meio-dia. Então ele é meio vagabundão mesmo, e o pai fica muito brabo com ele. E claro que a mãe, religiosa, tá sempre tentando proteger o filho ali, né? E o pior é que o Marcelo tá bebendo, e o Joaquim veio furioso, dizendo que o filho tá jogando, tá bebendo, tá andando com companhia ruim, né? E a Helena diz, ele vai indo, ele toma juízo, e o Joaquim, trabalhando num frigorífico, lá isto é lugar para um homem decente trabalhar. Reparem aqui que o Joaquim, né? Ele não aceita o emprego dos filhos no presente da narrativa, né? Ele embirrou com a costura da Lucília, agora embirra com um frigorífico onde o filho está trabalhando, né? Então Joaquim se levanta. Se ele tivesse estudado, não precisava ser empregado dos outros. E aí o Joaquim diz, né, que desse jeito ele não vai levar o filho de volta para a fazenda. Na cabeça do Joaquim tem essa questão que ele vai reconquistar essa fazenda aí, né? Só que aí a Lucília dá dinheiro pro pai, né? Comprar jornal para ele ver notícia e tudo mais, mas o pai diz que não vai comprar e tudo mais, né? Que isso ele não tem que olhar no jornal. Repare que ele diz, não, quem tem que mandar notícias é o Olímpio, o nosso advogado. E a Lucília diz, não importa, o senhor gosta de ler jornais, tome o dinheiro, compre jornais e vá lê-los, né? E aí o pai diz que tá, tipo, esperando a filha 3 anos para se casar com esse Olímpio aí. Só que aí reparem, né? A gente fica sabendo que ela não gosta mais dele, né? Bom, aí a Helena, a mãe, vai falar com o filho, tentar aconselhar o Marcelo. Não beba, meu filho, nem jogue, peço a você. Só que ali ele começa a negar que tá bebendo e tudo mais. E ela diz, não fica bebendo? Não, mãe, só bebericando. Prometa que nem isto você fará. Prometo, mãe. Reparem como ele sabe, né? Conduzir a mãe ali, a mãe, aquela mãezona assim, que mima os filhos e tal. E aí ele fala, né? Não precisa se preocupar, mãe, que eu vou ficar bem e tudo mais. E fica conversando com ela ali um pouco, né? Bom, aí aparece quem? O Joaquim, o pai no passado, né? E no passado também ele queria que o filho trabalhasse. Reparem, tanto no presente quanto no passado, o Marcelo é vagabundão. O pai tentando colocar um emprego nele, né? Marcelo, quero conversar com você. E novamente a gente vai ter agora essa alternância de planos. Vocês cuidem, tá? Se perguntarem que em alguns momentos vai se alternando os planos, sim, vai se alternando os planos, tá? Repare então o que diz a Lucília. O que tu quer, mamãe? O que é que se preocupa a senhora? Tá? Aí a mãe diz, trabalhar no frigorífico, no meio de tantas máquinas, né? Quer dizer, a mãe está preocupada com o emprego do filho, no frigorífico. E reparem que tanto no primeiro plano quanto no segundo a gente vai ver o Marcelo de novo, né? Vagabundão, né? Segundo plano, vamos ao passado. Aí o Joaquim chama o filho para conversar. No passado, quero saber até quando pretende continuar nesta vadiagem. E aí o Marcelo, né, vai dizer, depois de hesitar um pouco, ó, ontem, pai, passei o dia todo assistindo a entrega do arroz nas roças. Reparem só a ironia, né? Ele ficou vendo a entrega do arroz, não trabalhando. E aí o pai quer saber, tá, tudo bem, e o arroz é bom? E aí o que acontece, né? Ele diz, pai, mas eu não sei se é bom, eu só fiquei vendo. Eu não meti a mão no trabalho, né? Aí o pai começa a se irritar. Quantas sacas foram entregues, filho? Não contei, pai. Aí o pai fica indignado, né? E o Marcelo diz, que posso fazer, pai? Eu nunca trabalhei. Então, ele é um desinteressado pelas coisas também ali da fazenda e na cidade também ele está desinteressado, né? Bom, e aí o Marcelo ele vai acabar culpando o próprio pai, o Joaquim. Ele vai dizer que o pai nunca ensinou nada para ele sobre as questões da fazenda e tal, ele está perdidão. Aí o Joaquim diz, essas coisas não se ensinam, aprende-se observando. Tenho reparado em você, anda pela fazenda com pensamento no mundo da lua. E diz mais o pai, pois bem, você esteve praticamente em todos os colégios do estado e nenhum serviu. Tenho lutado como você para estudar, mas não adianta. Tu não quer estudar, não é? O que diz o Marcelo? A desculpa dele não sei viver preso. E detalhe, em plena liberdade na fazenda, ele não quer trabalhar também, né? Ou seja, ele diz que não se dá bem nos estudos, que não adianta isso. E aí o pai se irrita, diz que ele vai ter que trabalhar de qualquer jeito e que não vai mais dar dinheiro para ele sem ele trabalhar.
E aí o Joaquim diz, de amanhã em diante a fiscalização do café fica por sua conta, ou seja, imbui ele de um serviço ali, né? E nesse mesmo tempo a gente fica sabendo, por exemplo, que a Lucília já estava fazendo um curso de costura que vai ser importante 3 anos depois, porque ela está vivendo, sustentando a família com esse curso aí, né? Fazendo os vestidos. O Joaquim diz, bastam algumas noções, a Lucília não vai ser costureira. Na cabeça do pai não tinha essa questão de ser costureira ali, né? Bom, aí o Marcelo, né? A gente já está no passado ainda, a gente está no passado ainda, né? E o Marcelo meio que fala por cima, assim, né? Sobre o Olímpio. E aí o pai e o Joaquim quer saber quem é que é esse Olímpio. E reparem o que a Helena diz à mãe. Ah, é um namorado que a Lucília arranjou. E o Joaquim, o pai, fica violento. Ah, então a minha filha está na cidade, solta com um namorado. É isso, né? E aí o Joaquim já quer saber quem é que é esse Olímpio, em que trabalha e tal. E a mãe, é aquele papo todo, ela começa a falar bem desse Olímpio. Reparem, ele estava estudando advocacia, voltou agora formado, já abriu escritório, é advogado, é o melhor partido da cidade. Todas as mães de filhas gostariam, enfim, né, que ele se casasse e tal. Ou seja, é o genro dos sonhos, aquela coisa toda, né? Então a gente fica sabendo que esse Olímpio é advogado, já sabíamos antes, né? Mas pro Joaquim, lembrando, né? Ele desmerece o diploma, não tá nem aí se é advogado e tudo mais, né? E diz que nem conhece esse Olímpio. E a Helena diz, tu conhece sim. Joaquim, como assim conheço? Aí o Olímpio, né? Olímpio, não sei ninguém com este nome, né? A Helena vai dizer, é porque não se lembra mais. Então, quem é ele? É o filho do coronel João José. E aqui quando o Joaquim fica sabendo que esse Olímpio é filho do coronel João José, ele fica muito irritado, mas muito irritado, né? Mas a mãe, a Helena ali, a mãe da Lucília, não tá nem aí, né? E o Joaquim não sabe, então não sabe, não se lembra do que ele me fez, esse coronel aí e tudo mais. Aí a Helena diz, Kim, o que tem a Lucília que ver com as suas lutas políticas? Se ela está gostando dele, deixem ficar juntos, não importa o que fizeram, né? E o Joaquim vai desprezar, dizer, o Olímpio, você fala Olímpio como se já fosse íntimo da minha casa, não quero saber disto. Ele também deve ser do PRP, que era o Partido Republicano Progressista, né? Basta para mim. Era só o que me faltava ver minha filha casada com um PRPista, integrante do PRP ali, né? E aí, claro, a Helena, né, diz assim, só um pouquinho, você não pode sacrificar sua filha por causa de uma política estúpida. Tu que brigou com o coronel, não tem nada a ver com a minha filha, com a nossa filha, com o futuro dela casado com esse Olímpio aí, né? E a Helena diz, olha, a nossa filha gosta dele, tá? Vai ficar com ele. Só que aí o Joaquim, de jeito nenhum, tudo mais, não vai, aqui entra briga política, não quero e pronto, né? E reparem a posição dele, não se fala mais nisto. Não se fala mais nisto. Ou seja, tipicamente sociedade patriarcal ali, né? O Joaquim representando esse patriarca aí. Bom, reparem o que ele vai dizer. Na minha casa e na minha família mando eu. Sei perfeitamente o que é direito ou não. Sei também o que serve para minha filha. Era só o que faltava, um doutorzinho qualquer mandar em minha filha. E aí, o Joaquim, né, tá muito indignado. Ele chama o filho Marcelo e diz, aqui tu vai lá buscar tua irmã agora na cidade, né? E o Marcelo, pois não, seu Kim, né? E aí o Marcelo também às vezes chama, né, o pai de seu Kim e tudo mais. E aí o Marcelo vai lá falar com a mãe. Desta vez acho que não. Também a Lucília não podia escolher outro rapaz para namorar, logo quem o filho do chefe do PRP no interior pudera. Enfim, né? O pai tem rixa com ele, né? Enfim. Só que o Marcelo ele sabe meio que puxar o saco da mãe, né? O pai já falou que não ia dar dinheiro para ele se não trabalhasse, então ele precisa de dinheiro já que ele vai para a cidade. Então ele sabe como puxar o saco da mãe, achacar o dinheiro. Reparem. Mãe, eu preciso de dinheiro, o que for possível. Não posso ir à cidade sem dinheiro. O que vão dizer as meninas? E aí a mãe pega, dá dinheiro para ele e tal, se despede, né? Mãe, amanhã começa a minha carreira de capataz. Sai. Ou seja, né? Ele sabe iludir a mãe, diz que vai trabalhar amanhã, a mãe, enfim, deu dinheiro para ele, né? Saiu o Marcelo,
E agora a gente está no plano do presente, ou seja, a Lucília está discutindo com o pai. E o pai começa a falar com ela sobre política, tentando dar nos dedos dela, né? Aí a Lucília diz, não é à toa que não gosto de política. E o Joaquim diz, também a única coisa boa que ele fez até agora foi acabar com o PRP. Então começa uma discussão entre eles ali, né? E a Lucília diz, com os outros partidos políticos também, pai. E aí o Joaquim vai se exaltando. O meu partido nunca fez o que o PRP fez. Reparem que o Joaquim aqui é de um partido contrário ao do pai, digamos, do Olímpio, né? Enfim, então ele fica indignado com essas questões políticas aqui, né? O Joaquim diz, foram eles os culpados, aqueles carcomidos. A Lucília diz, do rompimento do meu namoro também, pai? E aí o Joaquim diz, né, que a filha não esquece isso, que não sabe perdoar o pai, que isso já passou, né? Aí o pai diz, o pai do Olímpio me insultou em público naquela eleição. E a gente vai agora para o plano do presente ainda, né? E reparem que se no plano do passado, a gente está ainda no plano do presente, né? Mas no plano do passado, lembrem que o Marcelo pediu dinheiro, né? Enfim, para a mãe, para Helena, para ir para a cidade buscar a irmã. Agora a gente tem o que? O Marcelo no mesmo tempo presente pedindo também dinheiro para a mãe para trabalhar, para ir no frigorífico trabalhar, né? E a Helena continua a paparicar o filho e tudo mais, enquanto que o pai tá falando que trabalho é trabalho, que ele tem que ir trabalhar e tudo mais, e tá meio que arranjando desculpa para não ir, então ele quer um dinheiro, né? E a Lucília também tá saindo para ver um trabalho de costura, mas reparem que a Lucília, ela sai de casa com um vestido muito velho. E o pai tem aquela questão assim do antigo dono de fazenda e fica preocupado com as aparências. A Lucília diz, mas pai, eu não posso trocar de vestido para atender uma freguesa. Mas é preciso guardar as aparências, filha. Ou seja, as aparências, uma vida que um dia foi que não representa a realidade, o presente deles, né, que é decadente. E aí o Joaquim pede, né, para a filha cuidar mais dela, né? A Lucília diz, 3 anos em cima de uma máquina de costura não é brincadeira, pai. E aí o Joaquim fica violento. Ainda somos o que somos, né? Ou seja, na cabeça dele tem essa questão toda aí, né? Enfim, de que ele ainda vive no mundo do passado, né? Bom, a gente vai agora para o segundo plano, que é o plano do passado. Surge a tia Elvira e ela vem bem vestida, com joias, né? E a Helena chega e diz que quer falar com ela. A Elvira diz, você não pode imaginar a situação em que estamos. E ele diz, mas aconteceu alguma coisa? A Lucília diz, mamãe! A Elvira muda de assunto, depois conversamos. E aí a Lucília, né, diz pra mãe, né, que conheceu o melhor moço do mundo e tudo mais. Reparem que a gente está no passado, né, no passado, quando ela está conhecendo ainda o Olímpio. E aí a Helena diz, já soube? A Lucília diz, vou me casar, mamãezinha, né? Vou me casar e tudo mais, né? Bom, e reparem que a Lucília no começo do namoro, na verdade no começo quando ela conhece o Olímpio, ela está muito feliz. A Helena diz, pense bem, minha filha, casamento é uma coisa muito séria. A filha diz, sei o que quero. É preciso falar primeiro com seu pai, então. E a Lucília, né, diz para a mãe se acalmar, que ela vai tranquilamente falar com o pai. Mas claro que ela já diz, ó, eu acho, mãe, que o pai não vai gostar do meu namorado, hein, tudo mais, porque a gente sabe todo o drama, né, que era do Olímpio ser filho de um cara, um coronel que tinha, digamos assim, né, rixa com o pai dela. A Lucília diz, é que ele conhece muito bem a advocacia, mas não entende nada, absolutamente nada de cachorros e de cavalos, ou seja, não entende nada de fazenda ali, né? Porque ele é um homem do mundo urbano. E aí a Lucília sai, mas a Elvira está muito preocupada. Lembra que ela entrou, ela está preocupada, ela queria falar com a Helena. E quando chegou a Lucília, ela mudou de assunto. Agora que ela está sozinha, ela vai dizer, acontece, Helena, que vamos ter que enfrentar problemas muito mais graves. São muito graves os acontecimentos. E que acontecimentos são esses aqui no passado, né? E agora a gente vai alternar os planos, reparem, passado e presente. A Elvira diz, nós vamos atravessar uma grande crise. A Helena, crise? Sim, o café caiu a zero. Ou seja, a decadência do café aqui. Enquanto isso, no primeiro plano, o pai está chamando a Lucília. Só que no segundo, a Elvira continua a explicar. Os lavradores foram abandonados pelo governo. O Joaquim está feliz no presente, diz, ó, não disse que íamos voltar para a fazenda?
Enquanto no passado a Elvira está dizendo, e os preços caíram vertiginosamente, nós vamos todos à ruína. Só que no primeiro plano, o pai está feliz. Por quê? Porque está falando o título do livro, ó, moratória, minha filha, moratória. E a filha, pai, o que é isso? Prazo de 10 anos aos lavradores, ou seja, seria um recurso jurídico, né, a moratória, para o pai, no presente, conseguir recuperar a fazenda. Só que, reparem, né, que a Lucília está tendo um pouco de confiança no Olímpio, né, para ganhar esse processo favorável à família aí. Só que, reparem, no passado a gente fica sabendo que a Elvira diz, ó, Helena, o café caiu a zero, os lavradores foram abandonados pelo governo, os preços caíram vertiginosamente, vamos todos à ruína, e o Kim fez uma dívida comigo, o Joaquim fez uma dívida comigo. Então, resumindo, no plano do passado, nós temos uma crise, o preço do café cai, o governo abandona os lavradores, e o Joaquim fez uma grande dívida com a irmã, com essa tia Elvira. Ou seja, decadência na fazenda em 29. Só que no presente, em 32, na cidade, Joaquim chama a filha, está feliz porque ele conseguiu, acha que vai conseguir uma moratória, né, esse prazo de 10 anos aí para pagar as dívidas, e vai conseguir restituir a fazenda. A ideia de que vão conseguir dar a volta por cima, retomar a fazenda e tudo mais. Mas qual é o detalhe? A Helena não sabe dessa dívida que o marido fez no passado com a tia Elvira. A gente está lá no passado, né? E reparem, tem mais aqui. A Elvira, quando fica sabendo da dívida, o Kim deve ao banco e a muita gente, Helena, Elvira diz. Repare então, né, que o Kim não soube ser um bom administrador. E a Elvira está recebendo essa notícia agora da Elvira. E agora é legal, né, porque nós temos diálogos legais alternando passado, presente, enquanto no passado, no segundo plano, né, as coisas estão mal, há desespero, no presente há uma possível esperança de retorno à fazenda. Eu vou ler aqui no presente, né? Só e depois eu leio no passado. No presente. E a fazenda, pai, vai ser inteiramente nossa com essa moratória se sair? E o pai diz, sim, sempre foi nossa. E a Lucília fica alegre no primeiro plano, no presente, né? Papai, papai, e abraça ele. Só que no passado, a Helena começa a se desesperar. Nós vamos perder nossas terras. A Helena diz, nossas terras, não, Elvira será o fim de tudo. Kim, Kim, Kim. E nós temos o fim do primeiro ato aqui. Ou seja, fim do primeiro ato, a gente tem a notícia exatamente da dívida que o nosso Joaquim fez pedindo emprestado para o banco e para muita gente, inclusive para a irmã. Bom, a gente vai para o segundo ato, agora a gente tem o cenário, que é o mesmo do primeiro ato, ou seja, 2 planos, né? A ação no segundo plano se passa algum tempo depois, ou seja, nós vamos ter a decadência já, e a do primeiro plano na mesma semana. Ou seja, nós vamos ter um pequeno salto temporal só, né? Cena ao abrir-se o pano, as 2 salas estão vazias. A gente cai no primeiro plano, que é o presente, e a Lucília tá feliz agora, né? No presente e tal, acha que o Olímpio vai conseguir resgatar essa propriedade e tudo mais, a moratória vai dar certo, então ela tá feliz, o pai tá feliz também, né? Tanto que ela vai para a igreja, o Joaquim está trazendo ali sementes, ele está pensando no futuro da fazenda agora, né? Ou seja, vamos replantar e tal, vamos trabalhar de novo. E olha o que ele diz, ele nem tem a fazenda e olha só a arrogância dele. Se eles derrubarem um pau de cerca da minha fazenda, vão pagar caro. Olhe, alface, cebola, couve, tudo eu trouxe essas sementes aqui para a gente replantar, né? E a Lucília aponta, lembra daquele primeiro galho lá de jabuticabeira que tinha, meio seco, né? A Lucília quer, né, que esse galho também volte para a fazenda e o pai concorda. Espero que não banque mais a criança. Ela fala nos dedos do pai, dá nos dedos, ó, espero que não banque mais a criança. Por quê? Diz o pai, dizendo que o médico não havia receitado nada. Filha, eu não quis que você ficasse preocupada. E aí o pai diz que só pensa na moratória, mas também está pensando agora no casamento da filha. E lembrar que o Joaquim é um personagem mais velho, faz parte de um mundo, né, desse mundo que se arruinou e que, de certo modo, né, num primeiro momento ele não aceitava a filha namorando o Olímpio, depois aceita. Agora ele não aceita a filha trabalhando na costura, por exemplo, né? Então ele está com essas questões todas, né? Enfim,
E antes ele não queria o namoro com Olímpio, né? A gente sabe disso, que era filho do maior inimigo político dele e tudo mais, que não sabia nada do mundo da roça. Tomar uma aguinha aqui. Bom, agora Helena aparece no segundo plano, no passado, está envelhecida e desanimada. E aí o segundo plano, o plano do passado, a Helena, você sabe, ela está sempre rezando, se ajoelhando diante daqueles dois quadros, e a Lucília está rezando junto, né? Porque agora, por que ela está mais mal assim, né? Porque ela sabe da decadência, ela está apelando para uma religiosidade para não perderem tudo, né? Enfim, então enquanto no segundo plano, no passado, a mãe e a filha estão rezando ali, no presente o que vai acontecer... O pai tem uma cena lá que eu não botei, mas ele chama o Marcelo e tal pra acordar, e o Marcelo fica muito irritado porque tem que acordar, e lembrando que o Marcelo aqui faz o vagabundão, né? E aí a Helena, a mãe, né, diz pra filha que o pai foi até a cidade, né, ver se recebe o dinheiro do Arlindo. Lembra do Arlindo, né, que tava devendo, né? A Lucília diz também: o papai é de uma boa fé incrível, vender café a prazo numa época destas. Reparem, ele tem dinheiro para receber, que poderia pagar as dívidas, só que ele vendeu a prazo e não recebeu, pediu para banco e para outras pessoas, inclusive para Elvira. Então ela diz: mamãe, e se o Arlindo não pagar, o que acontece? A gente já sabe, né? Ou seja, alguém vai tomar a fazenda, né? A Helena sabe, mas não quer contar para a filha tal, né? E tudo mais, mas depois ela acaba falando. Com esforço, reparem, se teu pai não recebeu o dinheiro do Arlindo, a fazenda vai à praça. E o que é isto, mãe? Será vendida para pagamento das dívidas. E aí, a Helena diz, né, que, de certo modo, a maioria dos fazendeiros ainda está passando por isso aí, né, essa questão de dívida aí. A mãe diz: tivemos anos difíceis, minha filha, falta de chuva, geadas, tantas coisas. E aí a Helena acaba revelando, né, que eles têm muitas dívidas ali e que ela não pode fazer nada, né, porque o marido nunca contava para ela. Se ela tivesse sabido de algumas dívidas, ela ia tentar um jeito, né? Porque a saída para ela sempre foi o quê? Religiosa. Esperar, minha filha, esperar e pedir a Deus que tenha compaixão de nós, ou seja, a saída é religiosa. E a Lucília, né, pergunta para a mãe se a mãe falou alguma coisa disso com a tia Elvira. A mãe diz: pedi que arranjasse o dinheiro para o Kim, ou pelo menos que... Continue, mamãe, que arrematasse a fazenda. Ou seja, se é para ficar com alguém, que fique com alguém da família. E aí a Lucília está desesperada agora, né? Porque a Helena não quer, se for mesmo a falência, ela não quer que venda para um estranho, mas que seja por alguém da família ali, né? E aí Helena diz: sem a fazenda, Joaquim não será ninguém, vai se sentir um inútil. E a filha diz: ver a nossa fazenda nas mãos do tio Augusto é pior do que perdê-la. Lembrar, né, que aparece agora o Augusto, que é o esposo dessa Elvira, a tia. O Arlindo e o Augusto, então, são personagens ausentes fisicamente, mas são referenciados aqui, tá? Mas são personagens ausentes aí na narrativa. E aí o que diz a Helena? Se o teu tio arrematar a fazenda, o Kim, o meu marido, o teu pai, né, vai poder continuar na fazenda, trabalhar, morrer em suas terras. Há homens que não sabem e não podem viver fora do seu meio. Seu pai sempre morou na fazenda. Para nós o mundo se resume nisto. Toda a nossa vida está aqui. Então repare, a gente está sabendo o que está acontecendo com esta fazenda a partir de agora, né? Só que enquanto isso, no primeiro plano, no presente, o Joaquim está falando muito mal do Marcelo para a filha, né? Diz que ele não tem profissão, não estudou. E a Lucília: e eu, por acaso não conto para nada? A mãe diz: você é mulher, posso ajudar também. E reparem naquela questão também assim de que os padrões patriarcais é o homem que tem que trabalhar, não a mulher, tal. E aqui a Lucília quebrando essas questões todas, né? E novamente aqui se alternam os planos. Reparem, a Lucília no passado diz: do jeito que o tio Augusto é rancoroso, agora há de querer humilhar o papai se cair a fazenda na mão dele. E a Lucília, né,
quer achar, digamos, alguém assim que possa ajudar o pai a salvar a fazenda. E de repente chega quem? O Olímpio ali. A Helena diz: o senhor veio da cidade? Vim. Não viu meu marido? Não, não. E qual é o detalhe, né? O Joaquim foi para a cidade. E aí Helena sai e o Olímpio pergunta para Lucília, né? Por que não voltou à cidade? Tipo, Lucília, tu estava lá na cidade, tu mais não voltou mais para me ver? Com esta situação eu não pude voltar. Mas você prometeu voltar com a resposta, tipo, do noivado, do casamento, né? Resposta. O Olímpio diz: sim, combinamos ficar noivos, não foi? E a Lucília diz: é que não estou bem certa sobre isso. E aí a Lucília abre, né? Se abre com ele, fala da situação grave da fazenda, explica tudo, fala da situação do pai. Repare, né? O pai olha tudo demoradamente. Parece dizer adeus até às pedras, às árvores. Subitamente parece que tudo adquiriu vida, sentido. Ontem encontrei papai, diz ela. O pai meu tá olhando tudo, como se estivesse já dando tchau para a fazenda. Ontem encontrei papai no meio das jabuticabeiras, olhando-as, quase as acariciando. Foi ele quem plantou todas as jabuticabeiras. Lembre, porque tem um galho de jabuticabeira lá, né? Só que Olímpio diz: certos fatos são irremediáveis, né? Enfim, não tem muita coisa para fazer, mas o Olímpio acaba oferecendo ajuda. E a Lucília diz: não, mas a solução para tudo. Aponte-me uma. Aí o Olímpio diz: nosso casamento. E minha família? Né? Ou seja, tudo bem, eu arrumo a minha situação, mas e a minha família, né? Aí o Olímpio fica meio embaraçado, mas diz: constituiremos a nossa família. E a Lucília não quer, e deixo a minha família no momento mais difícil para fazer a minha? Negativo. Só que aí o Olímpio diz, né, não, mas olha só, a tua família pode vir morar junto, né, na nossa mesma casa e tal. E aí o Olímpio diz, o Arlindo, aquele que devia para o teu pai, não conseguiu se salvar também. A fazenda de seu pai vai à praça hoje. Ou seja, hoje mesmo vão vender a fazenda do teu pai. Não tem o que fazer. Ou seja, a única coisa que tem é casar comigo e eu abrigar os teus pais. Só que aí a Lucília vai dizer, ó, digo, ele nunca iria morar conosco e não o censuro. Não quero mais casar, ela decide. Ou seja, a partir de agora ela lembra do pai, né? Como é que o pai, com orgulho, vai querer agora ser submisso à filha? Ele que sempre quis dar as coisas para a filha, né? Uma situação que ia se inverter de jeito nenhum. E o pior, né? Imagina, o Olímpio é filho inimigo, é filho do inimigo político do pai, né? Imagina agora que coisa de orgulho, exatamente, né? Pro Joaquim. Só que aí o Olímpio fica irritado com a situação, né, e tudo mais, e tipo, ele não tá entendendo, tá todo mundo entrando no cano e não querem uma solução, então ele vai fazer uma grande crítica agora, exatamente a questão do coronelismo. Reparem, sempre achei vergonhoso o que o meu pai fez ao teu pai e o que o seu pai fez a muita gente. Esse coronelismo que não reconhece razão a ninguém, que destrói tudo, que é cego. Agora a gente vai para o primeiro plano, que é o presente. O Joaquim traz uma espingarda, reparem, e ele está furioso, ele vai falar com o filho dele, né? O Joaquim diz, quero saber por que ele saiu do frigorífico. Ou seja, o filho também saiu do frigorífico, não segura emprego em nenhum lugar, né? E enquanto isso, no segundo plano, nós temos o quê? A Lucília dando tchau, adeus ao Olímpio. É um adeus. Tchau, Olímpio, não vai rolar nosso casamento aqui, né? Bom, aí a gente sai agora do passado para o presente, o Joaquim chega e diz para o filho, ó, o Olímpio chegou. Hoje sim podemos comemorar. Quero que todos em minha casa, né? E aí a Lucília abraça o Olímpio e tudo mais, né? Aí o Olímpio diz, acalme-se, confie em mim, né? Essa coisa toda. E a Lucília diz, não vá embora agora, não me deixe sozinha, tá? Muito bem. Bom, então no passado, o Olímpio, reparem agora, no primeiro plano, o Olímpio está chegando porque ele é o advogado da família. No segundo plano, no passado, lembrem que ela não quis ficar com ele, mas o Olímpio abraça ela e diz, não, confie em mim, tá? Ou seja, o Olímpio diz que vai encontrar uma solução, só que no presente, o Joaquim agora está indignado porque que o filho saiu do emprego e está bêbado ainda por cima, né? O Joaquim diz, você não honra o nome que tem.
Aí o Marcelo diz pro pai: e o que é que vale este nome? O Joaquim diz: muita coisa, ainda somos o que fomos. E o Marcelo: não somos nada, pai, esta que é a verdade. E aí o Marcelo de novo critica o pai, acha que o pai foi por um caminho errado, né, e tudo mais. Aí o Joaquim diz: então por que não estudou? Não foi por falta de falar. E aí o que o Marcelo vai falar para o pai agora tem, de certo modo, uma verdade. Reparem: papai, o senhor não compreende que depois de ter vivido solto na fazenda no meio do campo, depois de se ter conhecido uma outra segurança, não é possível ficar preso o dia inteiro dentro de um salão com um chão sujo de sangue e receber ordens como no frigorífico. Então, de certo modo, tem um pouco, né? Mas não condiz, porque na fazenda ele também era vagabundo, né? E o pai parece assim não querer ver que o nome poderoso deles de antes não vale mais nada. E o Marcelo diz: papai, por que que ninguém vem à nossa casa? Lembre-se como vivia cheia de gente antes, como era alegre. Por quê? Porque não passamos de uns quebrados sem importância. Hoje nós somos quebrados, não temos importância nenhuma. E o Joaquim, como diz ali, quase apoplético: não sou um quebrado. A moratória vai devolver tudo que era meu, tudo. Ou seja, o Joaquim ainda está com essa esperança, acredita no Olímpio, que a fazenda vai ser devolvida, que a moratória vai sair, que o processo vai ser anulado por lei e tudo mais. Mas o pai se irrita muito com as palavras do filho, né? E diz que o filho, se ele retomar a fazenda, o filho não vai pôr os pés na fazenda. Diz o pai: posso me gabar de nunca ter descido um degrau sequer da minha posição. Nunca perdi a dignidade. Não sujei o meu nome com atitude nenhuma. Eu sei esperar. E aí o Marcelo, né, culpa o pai por ser um homem ruim nos negócios, um mau administrador. E o Joaquim diz: você se atreve? Sim, pai, atrevo porque é verdade. Foi o senhor quem vendeu o café a prazo e contraiu dívidas e mais dívidas. Foi um mau administrador. E aí o Marcelo diz que realmente ele, Marcelo, é um fraco, mas fala desses problemas do pai. O senhor que só pensa na sua fazenda, no seu processo, nos seus direitos, no seu nome. O senhor não sai à rua para saber o que os outros pensam de nós. O senhor finge não perceber que não fazemos mais parte de nada, que o nosso mundo está irremediavelmente destruído. Se voltássemos para a fazenda... E o pai diz, né? Nós vamos voltar. Nós tornaríamos, pai, a perdê-la por tua incompetência, certo? Por tua má administração. E o Marcelo continua, né? Estamos apenas morrendo lentamente. Mais um pouco e ficaremos como aquele galho ali de jabuticabeira, secos, secos. E aí aparece a Helena, a mãe, ela vê que está correndo uma discussão, uma briga ali, né? O Joaquim diz: você é um bêbado, filho, sem caráter. E a Helena está protegendo o filho, mas reparem que o Joaquim segue falando mal do pai. E aí o Joaquim vai dizer, né? Desculpa, o Joaquim segue falando mal do filho, né? Há erros e erros. Filho, eu nunca fui um vagabundo como tu. E aí o Marcelo, né, meio que pede desculpas pro pai, diz que não quer magoar o pai. E reparem que o papel da Helena ali é quase ser... Vou tomar um pouquinho d'água aqui, tá? Reparem que o papel da Helena quase sempre ali é tentar unir a família, né? Repare que ela vai dizer: devemos ficar todos juntos. Só que o Joaquim sai dali furioso e a Helena vai ali e fala com o filho. O Marcelo diz: eu acusei, mãe, o papai de ser culpado de tudo. Meu filho, onde tu estás com a cabeça há 3 anos que espera ansiosamente ele o resultado deste processo? A senhora não espera voltar? E ela diz: não, não espero mais. Reparem como tem desesperança por um lado e a total esperança por parte do Joaquim. E o Marcelo diz: não, mãe, por quê? A mãe diz: nunca tive ilusões. Para mim tudo acabou naquele dia em que a gente perdeu a fazenda. E agora vem uma revelação importante, ó. O Marcelo diz que ficou bebendo a noite toda. Por que ele está bêbado ali? Porque ele já sabe de antemão que esse processo da moratória não deu certo. Ou seja, o Joaquim perdeu o processo, não vai conseguir de volta a fazenda. Por isso que o Marcelo está bêbado ali. E ele revela para nós: ele, mãe, o pai, ele perdeu. Aí ele diz: perdeu? Sim, perdeu o processo de nulidade. E aí
A Helena não quer de jeito nenhum que o marido agora se encontre com o Olímpio, por exemplo, né, o advogado, e que o advogado fale a verdade, de jeito nenhum. Tanto que ela diz, é preciso que o Olímpio minta. E aí, voltamos ao plano do passado, né? No passado, o que acontece? O Joaquim vem com o rosto todo machucado. Procura esconder o rosto que está todo machucado de um lado. E aí o Joaquim, né, fala com o Olímpio, né? O Joaquim diz, a fazenda vai à praça. Ele está dando os dedos do Joaquim no passado, né? O Joaquim está dando os dedos do Olímpio no passado. A fazenda pode ir à praça, não a minha filha. Minha família não está em liquidação. E o Olímpio diz, sei que o senhor não se dá com meu pai, mas isto não justifica uma atitude contra mim. Não tem nada a ver. Meu pai é meu pai, eu sou eu, né? Nesse sentido aí. E aí o Joaquim vê, né, que se perder a fazenda, para ele a culpada vai ser a família do Olímpio. E só que o Joaquim, reparem que ele chegou com o rosto, né, tudo mais, mal machucado, e tenta esconder o rosto, só que a filha vê. A Lucília já diz, né, aposto que foi o Arlindo que te bateu. Ele diz, não foi nada, filha, já disse, né. O Joaquim fugindo, ó, bati na travessa da cocheira e tal, e nem inventa. E a Lucília diz, papai, o senhor foi falar com o tio Augusto? Eu não quero conversar sobre isso, filha, né? Foi, papai. E aí o Joaquim faz um gesto afirmativo, dizendo que sim, né? Ou seja, ele foi lá no tio Augusto pedir dinheiro emprestado. O Augusto não quis emprestar. E aí o Joaquim diz, né, que perdeu a cabeça e brigaram, né? E a Lucília diz, espero que o senhor tenha reagido à altura. Dei-lhe uma bofetada e brigamos, né? Abaixa a cabeça, brigamos no meio da rua. E sempre o mesmo papo de que precisam ali achar uma solução, né? O Joaquim diz, não entregarei a minha fazenda assim sem mais nem menos. Meus direitos sobre essas terras não dependem de dívidas. Nasci e fui criado aqui. Aqui nasceram meus filhos, aqui viveram e morreram meus pais. Isto é mais do que uma simples propriedade, é meu sangue. Não podem me fazer isso. E reparem que ele já está desesperado ali, né? Está desesperado nessa situação. E claro que a filha quer ajudar de algum modo, né? Então ela implora ali para quem? Para o Olímpio, que é o único que pode talvez fazer alguma coisa ali, né? E a Lucília diz, estou com o papai em tudo e por tudo. E aí o Joaquim, libertando-se da Lucília, diz, são terras que pertenceram aos meus pais, que são dos meus filhos, são minhas. E aí ele está andando desorientado pela sala, ó. Isto é sagrado, só Deus pode me tirar isso aí, né? E ele está meio ofegante. E aí a Lucília diz, Olímpio, diga, não há mais mesmo nenhuma esperança? Esperança, né? E o Olímpio diz, Lucília, eu vou estudar o processo. E se houver alguma falha, entrarei imediatamente com recurso. Teremos assim tempo para esperar uma resolução do governo. Bom, aí vem o Marcelo, né? E o Marcelo diz para a mãe, né? Na verdade, a mãe diz para o filho, né? Meu filho, a fazenda de seu pai foi à praça. Temos que sair daqui. Abandonar a fazenda. E como você sabe, né? Como se fosse uma ladainha no livro, como é que a mãe sempre reage? Da forma religiosa, né? Helena, no segundo plano, diz, no passado, né? Deus sabe o que faz. E agora a gente vem para o primeiro plano, no presente, né? A Lucília, né, pede para o Olímpio, reparem, ler o final novamente do processo. Enquanto isso, e a gente sabe o final do processo, né? Ele perdeu. Enquanto isso, cai o pano e fecha o segundo ato. E a gente chega agora no finalzinho, né, que é o terceiro ato, o cenário é o mesmo dos anteriores, a ação no segundo plano algum tempo depois, e no primeiro plano imediatamente após o do segundo ato. A cena, ao abrir-se o pano, Lucília está na máquina de costura. E aqui no segundo plano, lembrar, né, que a gente está no passado e o Joaquim e Helena estão conversando. Joaquim também envelheceu, mas não tanto como Helena. Atrás da sua calma nota-se uma ansiedade dolorosa. E aí a mulher vê, né, que o marido parece estar um tanto estranho, levantou cedo. Foi na lavoura, Kim? Isso aí é o passado, né? O Joaquim diz, foi. Está tudo em ordem? Tudo. E aí os dois começam a conversar num papo meio nostálgico, como se conheceram, a questão do casamento. O Joaquim diz, não queria casar comigo? Não sei, não me perguntaram, eu nem sabia o que era isso. E depois, naturalmente que sim.
entreolharam-se evocativos. Reparem que não é uma cena que está ali do nada, né? É uma cena que mostra bem que os pais decidiam o destino, ou seja, a Helena se casou sem nem perguntar, né? Ou seja, está aqui o teu futuro marido, casa e ponto final. É isso que nós queremos, né? Então tem muito dessa questão da sociedade patriarcal aí, né? E a Helena vai dizer, né, lembrando do casamento, tivemos 3 dias de festas quando casamos. Naquele tempo é que se sabia fazer festas. Bom, aí o Joaquim vai dizer, eu tomava parte nas discussões, mas era em você que eu pensava. E aí o Joaquim vai fazendo tipo um resumo da vida, um começo bem alegre, né? Volta a falar agora da decadência. Para no fim, depois de tanta alegria, né, chegarmos a isto. A Helena diz, não, que não comece outra vez a mesma ladainha, né? E aí a Helena quer saber, né, quem arrematou a fazenda. Mas o Joaquim diz que não conhece. Aí o Joaquim diz, o que me preocupa são as minhas jabuticabeiras. Se não molhar, a florada não abre. Ou seja, ele que plantou, ele sabe como, enfim, cuidar, né? Olha, a Helena diz, nós podemos recomendar isso aos novos donos, né? Enfim. E o Joaquim diz, que novos donos? O único dono aqui ainda sou eu. E agora a gente vai para o primeiro plano, que é o presente. Chega a Elvira, no primeiro plano. Lembra que ela foi lá buscar o vestido, né? Posso experimentar o vestido? A Lucília diz, pode. E aí a Elvira quer saber, né? Tu tem alguma notícia do Olímpio e tudo mais, né? E tudo mais, alguma novidade? E a Lucília diz, não sei. E a gente está agora no primeiro plano, no presente, né? Aí a Elvira diz, não, esqueci de avisar o Kim, o café vem amanhã, eu trago amanhã o café, né? E a filha diz, né? Eu vou falar com o papai. E aí a Elvira começa a se queixar do Augusto, diz que o Augusto tá ranzinza e tudo mais, né? E de novo ela parte para aquela pergunta, né? Mas vem cá, Lucília, o Olímpio não trouxe mesmo nenhuma novidade e tudo mais, né? E a filha diz na lata agora, né? Trouxe, Elvira, trouxe. Tá? Se antes eu estava escondendo, trouxe. O papai perdeu o processo. E a Elvira fica abatida e tudo mais. Coitada do Kim e tudo mais, né? Só que a filha diz, acho melhor assim. Não se tem mais esperança. E pronto, ele passou 3 anos tendo esperança. Não se fala mais nisso agora, né? Bola pra frente, vida que segue. E aí a Elvira diz, né, pra Lucília, né, que o Joaquim fez muitos erros, digamos assim, administrativos, ó. Primeiro, seu pai ficou com a melhor parte da fazenda quando eu também tinha direito por ser irmã. Depois não soube aproveitar isso e endividou-se por culpa exclusivamente dele e acabou perdendo tudo. Reconheço que o Kim sempre foi um homem bom, de muita boa fé, mas sem visão nenhuma, desastrado para os negócios. E aí, o que diz a Lucília? E para terminar, agrediu o tio Augusto naquele dia, não foi? Lembra que ele chegou com o rosto todo quebrado, né? A Elvira diz, sim, foi um gesto infeliz, mas perdoável. E a Lucília diz, mas que vocês não perdoaram. A Elvira diz, quem disse? E aí a Lucília lembra, ela joga na cara da tia, né, que a ajuda que ela daria porque ela se sente culpada, tudo mais, né? A Elvira diz, não fui eu quem arruinou seu pai. A Lucília diz, sim, eu sei que não foi tu quem arruinou meu pai, mas podia ter evitado, né? E aí a Elvira diz, né, quem agrediu primeiro foi o Kim e não o meu marido Augusto, né? E a Lucília diz, isso mostra bem o que a senhora é. A verdade é que deixou nossa fazenda ir à praça e ser arrematada por gente que não tinha o menor amor às nossas terras. Preferiam ver a fazenda nas mãos de gente estranha a dar a oportunidade ao papai de morrer em sossego. Vocês souberam vingar. E aí a Elvira diz, né, que nunca mais vai vir ali e tudo mais, chama a Lucília de mal agradecida. E no passado, agora, né, no segundo plano, Joaquim aparece com um galho de jabuticabeira carregado de flores. Por quê? Porque ele está tirando da fazenda para levar para a cidade, digamos, né, que ele está perdendo a fazenda, pelo menos ele vai levar um galho de jabuticabeira. E no primeiro plano, no auge da angústia, né? Dentro daquela cena, será? Porque ele não sabe ainda, né, qual foi o resultado da moratória, né? Enfim, do processo, se anulou ou não anulou. Então reparem que essa jabutiqueira é bem simbólica na peça, né? Porque foi ele que plantou ali, né? E o fato de ela parecer seca ali também denota a decadência que aconteceu ali e essa falta de esperança também por parte de alguns ali, né?
Bom, a Elvira se despede, tinha brigado ali, né? Critica o Marcelo vagabundo, critica a Lucília, né? Reparem que ela diz, cada um tem suas razões. Se não ajudei, foi porque não pude e isto basta. E a Lucília diz, pode ficar com seu dinheiro, faça bastante caridade, não me traga mais nada aqui, tá? Bom, Elvira sai. O que diz a rubrica? A informação: Elvira sai, Lucília vai até a máquina de costura e cai sentada. Joaquim e Helena aparecem abraçados. E agora a gente vai para o passado ainda. O Joaquim está feliz com a jabuticabeira que ele pegou ali, a Helena está triste, né? Temos agora a cena que eles estão saindo da fazenda, o que eles estão levando? Alguns objetos, mas o galho da jabuticabeira, o relógio, a gente sabe aqueles quadros religiosos, como uma lembrança daquilo que sobrou. E a Helena tá ali, né? Ó, 35 anos, Kim, 35 anos aqui e agora não temos mais nada, tudo isto, né? E a gente vai pro primeiro plano. Reparem o Joaquim, né? Na cabeça do Joaquim tá que ele vai ganhar o processo, mas a gente já sabe que ele perdeu o processo. Só ele não sabe. A Elvira sabe, a Lucília sabe, o Olímpio sabe, o Marcelo sabe. Reparem que ele bebeu por quê? Porque ele sabe da perda. Somente o Joaquim não sabe. E o Joaquim, na cabeça dele, ele vai ganhar, tá com esperança. Reparem que no primeiro plano, no presente, ele vai dizer, vamos tirar o relógio, tipo, né, para levar. E a Helena diz, e os quadros? Ah, o Joaquim fica empolgado, tornaremos a pôr no mesmo lugar quando voltarmos. Na cabeça dele, ele vai voltar. Então ele vai tirando o relógio, vai tirando os quadros ali, né? O Joaquim diz, não entrego minhas terras sem lutar até o fim. E ele não sabe ainda que ele perdeu, né? E aí os dois planos agora, né, vão se alternando. O Joaquim continua abraçado na Helena e o Marcelo no primeiro plano, no presente, e a Lucília no segundo plano, chamando pela mamãe. E a mãe dizendo assim para o marido, ó, devemos ter fé que a justiça de Deus é a única que não falha, sempre na questão religiosa. O Joaquim diz, nós temos fé. E o Marcelo diz, está tudo pronto, podemos ir. E aqui, né, a gente vê uma promessa do Marcelo agora que acabou nunca se concretizando. Reparem, no passado que ele diz, antes de sair, quero dizer ao Senhor que farei o que for possível para ajudar. Nunca trabalhei, mas hei de trabalhar, né? E o Joaquim diz, está certo, meu filho, vamos recuperar tudo que é nosso, tudo, não tenho a menor dúvida. E aí, o Joaquim sai, né? E depois que o Joaquim sai, as luzes do passado vão diminuindo pouco a pouco até a sala ficar escura. Por quê? Porque agora a gente não vai mais precisar, digamos assim, né, do primeiro plano, a gente vai do segundo plano, do passado, a gente vai entrar agora no primeiro plano. E no primeiro plano, reparem que a Helena diz, né, que o marido tá ali e tudo mais, tal. E a Lucília diz, deve estar com o Olímpio. Cadê o marido? Ou seja, cadê o Joaquim agora, né? E a Helena diz que foi a tudo quanto é lugar e não achou o marido. Então ela está preocupada, né? Porque sabe que a gente viu isso, o marido às vezes é violento, já brigou. Mas o que acontece é que a Lucília, ela diz que o Olímpio é um advogado, é um profissional, então ele vai saber dar notícia do fracasso, digamos, do processo para o Joaquim. Ou seja, não é para ela, a Lucília, dar, nem para a Helena, nem para o Marcelo. Não é para nenhum familiar dar notícia, mas exatamente que o Olímpio, que é um profissional, que dê essa notícia aí. A Helena diz, ele sempre desejou morrer no meio do campo como o finado Inácio Antônio, e agora? E a filha fica também desesperada. Onde terá ido? A senhora foi ao ponto das jardineiras, ele vai lá todos os dias. Só que de repente a gente pode até pensar assim, né? Vá que ele saiu, que ele saiba o que aconteceu e vá cometer um suicídio, alguma coisa assim. Não, porque o Joaquim chega. E aí o Marcelo diz, né, que vai chamar ali a mãe e tal, só que a mãe está rezando. E aí chega a Helena, Kim, meu velho, o que fizeram com você? E a Lucília está procurando se conter. Papai! E aí aparece o Marcelo e o Olímpio no corredor. Reparem que o Joaquim está sem reação. Sem saber o que fazer, a Lucília fica irritada, né? Ela avança na direção do pai. Não! Isso não, papai. Proteste, grite, fale alguma coisa. Ou seja, tipo, como um recurso, a Lucília diz, né? Olímpio, né? Não,
tipo, faça alguma coisa, né, e tudo mais, né? Minta pro meu pai, né? E o Olímpio diz, mentir como? Não quero que o meu pai fique sem esperança, não quero. Então, o Joaquim olha para a filha, como está dizendo ali, né? E diz, eu não sofro mais, minha filha, não precisa ter medo. Só que a Lucília começa a chorar e o Olímpio segura ela ali, né? Helena caminha lentamente e vai ficar atrás da cadeira de Joaquim. Põe a mão em seus ombros, Marcelo senta-se no banco, Joaquim subitamente fica aflito. E aí ele pergunta para a mulher, amor e as minhas jabuticabeiras? Reparem que ele está pensando na fazenda, se alguém está morando nas jabuticabeiras e tudo mais, né? A Helena diz, não pense, Kim, não pense mais nisto, não faltará chuva. E o Joaquim diz, em que mês estamos? Em abril. Abril, o café está sendo arruado, as luzes da cena vão baixando lentamente, reparem, e o Marcelo diz, já não se ouve o canto das cigarras. O Joaquim diz, o feijão da seca começa a soltar vagens. Na cabeça do Joaquim, há esperança. Na cabeça dos outros, não. A Helena diz, os que plantaram vão começar a colher. Ou seja, os donos, os que plantaram, vão começar a colher, mas nós não, né? E aí as vozes, como é que termina as vozes? Se transformam num murmúrio e as luzes apagam definitivamente. Ou seja, reparem o final. O Joaquim pergunta pelas jabuticabeiras, a Helena fala sobre chuva, o Joaquim fala sobre café, o Marcelo sobre as cigarras, a Helena fala do feijão, e a Helena que finaliza o texto dizendo que quem plantou vai começar a colher, mas é uma cena meio que inacabada, porque o Joaquim não sabe, a gente não sabe se ele sabe ou não do processo e tal, mas pela frase da Helena depreende, né, que pelo murmúrio de vozes, luzes apagadas, eles já estão preparando o terreno para dizer que perderam o processo, certo? E fim da peça aqui.